Kenichi é um perdedor de meia-idade, pouco atraente, enviado para outro mundo com apenas uma habilidade trapaceira que concede acesso a um site de compras online. Esta história começa com Kenichi, um homem que trabalha até a exaustão, eventualmente indo parar no hospital. Percebendo o impacto em sua saúde, ele decide deixar sua vida agitada para trás e adotar uma existência mais simples e tranquila no meio da natureza. Lá, ele passa seus dias cuidando de plantações, brincando com corvos e relaxando assistindo animes isekai enquanto escreve em seu tempo livre. Um dia, enquanto tenta pedir ingredientes online, Kenichi é subitamente transportado para um lugar estranho e desconhecido. Ao notar um cadáver próximo, ele começa a se perguntar se de alguma forma acabou em um mundo de fantasia. Inspirado pelos animes isekai que assistiu, ele decide tentar invocar uma tela de status. Para sua surpresa, realmente funciona. A tela confirma que ele está em outro mundo, mas algo parece errado. Ao contrário das telas de status que ele está acostumado a ver nos animes, essa não exibe pontos de vida ou magia, nem lista nenhuma habilidade. Em vez disso, mostra apenas duas opções. Uma delas se chama Shangri-La. Então Kenichi fica curioso e clica nela. Para sua surpresa, ele descobre que é exatamente o mesmo site de compras online que ele costumava usar em seu antigo mundo. A outra funcionalidade disponível é um item box. Para testar, Kenichi armazena algumas ervas próximas e descobre que recuperá-las é igualmente fácil. Logo depois, seu estômago ronca alto, lembrando-o de sua fome. Ele decide tentar pedir comida no Shangri-La, mas, infelizmente, a tela pede para ele inserir dinheiro e Kenichi não tem nenhum. Pensando rapidamente, ele tem uma ideia. Ele testa se pode trocar itens armazenados em seu item box por dinheiro. Infelizmente, as ervas que ele pegou anteriormente não têm valor, deixando-o frustrado e de mãos vazias. Desesperado, seus olhos pousam na espada que está cravada no cadáver próximo. Embora hesitante, ele decide trocá-la e, para seu alívio, a espada vale quase 100.000 ienes, finalmente dando a ele os fundos necessários para comprar comida. Kenichi então tira um momento para enterrar o cadáver e agradecê-lo sinceramente por ajudá-lo a sobreviver nesse estranho novo mundo. Depois disso, ele usa o Shangri-La para comprar uma bicicleta, botas resistentes e uma bússola para ajudá-lo a se orientar. A bússola o guia enquanto ele procura um assentamento para ganhar algum dinheiro. Enquanto faz uma pausa, Kenichi prepara uma refeição usando os suprimentos que pediu e tem uma revelação: ele pode usar o Shangri-La para encomendar mercadorias e vendê-las neste mundo com lucro. É o plano perfeito para construir sua fortuna. Kenichi aproveita sua refeição, mas sua paz é interrompida quando monstros aterrorizantes emergem da floresta. Em pânico, ele procura desesperadamente uma arma no Shangri-La. A única opção disponível é um arco, mas ele não sabe usá-lo. Desesperado, opta por fogos de artifício, usando-os para assustar as feras e ganhar tempo. Quando os fogos de artifício só proporcionam um breve alívio, Kenichi rapidamente encomenda um estilingue e, para sua surpresa, ele funciona perfeitamente, permitindo que ele afaste os monstros. Encorajado, ele continua atacando até que os lobos recuam. Com o coração acelerado, Kenichi pega seus equipamentos e foge, usando um farol de cabeça que comprou para se guiar com segurança no escuro. Na manhã seguinte, Kenichi fica aliviado ao ver uma cidade ao longe. No caminho, ele encontra um comerciante chamado Fio, que lhe oferece uma carona até a cidade. Kenichi aceita e se apresenta a outro passageiro. Ele explica seu plano de fazer negócios na cidade, mas Fio fica intrigado com a falta de equipamentos dele. Então, Fio supõe que Kenichi deve ser uma daquelas pessoas especiais com um item box. O outro passageiro, ansioso para demonstrar, puxa um instrumento de seu próprio item box e começa a cantar uma música sobre a jornada deles, declarando que a história de Kenichi está apenas começando. Já na cidade, Kenichi agradece a Fio pela carona presenteando-o com um pouco de pimenta. Fio fica impressionado, mas visivelmente apreensivo, perguntando se Kenichi planeja vender especiarias na cidade. Ele o alerta sobre a Bopa, uma poderosa organização que detém o monopólio do mercado de especiarias. Negociar nesse ramo pode atrair atenção perigosa. Fio então relaxa e se oferece para pagar pela pimenta, mas Kenichi insiste que é um presente. No entanto, Fio, sendo um comerciante orgulhoso, faz questão de pagar, tornando essa a primeira venda de Kenichi. Após a partida de Fio, Kenichi faz alguns cálculos rápidos e fica chocado ao descobrir o quanto a pimenta vale.
Naquela noite, Kenichi chega a um restaurante que também funciona como estalagem, onde a recepcionista o recebe calorosamente. Ele decide passar a noite lá e paga uma moeda de prata pelo quarto. Quando a garota pede que ele assine seu nome, Kenichi percebe que não sabe escrever no idioma desse mundo. Envergonhado, ele explica que não é por falta de educação, mas simplesmente porque não está familiarizado com a escrita local. A recepcionista acha sua roupa estranha e Kenichi brinca dizendo que faz parte de sua estratégia de negócios. No entanto, ela o alerta de que a guilda dos comerciantes não registra ninguém que não saiba ler, escrever ou fazer cálculos básicos. Para provar que não é um idiota, Kenichi faz um teste rápido de matemática e a impressiona ao resolver tudo com facilidade. No entanto, ler e escrever ainda são desafios. Então, ela se oferece para ensiná-lo a escrever seu nome. A garota então se apresenta como Aélia, e Kenichi propõe um acordo: se ela ensinar a ele o idioma, ele a recompensará com doces de outro país. Intrigada, Aélia concorda. Quando prova o doce, Aélia fica maravilhada com seu sabor requintado, sentindo-se como uma nobre desfrutando de uma iguaria rara. Ela teme que a elite possa confiscá-lo caso descubram sua existência. Kenichi, embora se divertisse com a reação dela, a incentivou a começar a lição. Então, enquanto passavam pelo básico, Kenichi percebeu que o idioma tinha semelhanças com o de seu antigo mundo. Graças à orientação de Aélia, ele progrediu rapidamente. Impressionada com o aprendizado veloz de Kenichi, Aélia previu que ele se tornaria um comerciante de sucesso e brincou dizendo que talvez quisesse até ser sua amante algum dia. Mas Kenichi a lembrou de que ele era muito mais velho que ela e sugeriu que ela abandonasse a ideia. No entanto, ele acabou piorando a situação ao desenhar um retrato dela. Aélia, impressionada com o desenho, sentiu-se ainda mais especial e, entre o doce e o retrato, ficou profundamente grata a Kenichi e decidiu retribuir sua gentileza. Na manhã seguinte, Kenichi visitou a guilda dos mercadores para concluir seu registro. Embora a taxa fosse de uma prata, sua carteira estava ficando vazia, deixando com apenas 116 mil ienes após as despesas. Felizmente, a guilda permitiu que ele pagasse em parcelas e ele recebeu seu ID oficial da guilda. Do lado de fora, Kenichi vagou pelo movimentado mercado, estudando cuidadosamente os preços de vários produtos. Ele sabia que um prato simples era vendido por uma pequena prata quadrada, aproximadamente equivalente a 5 mil ienes, enquanto 2 folhas de papel levemente marrom custavam um cobre, cerca de 1.000 ienes. Ao avaliar facas e outros itens, decidiu comprar um saco misto de frutas de um vendedor excêntrico que tinha um estilo de marketing peculiar. As frutas eram desconhecidas para Kenichi, embora sua caixa de itens mostrasse seus nomes, ele ainda não fazia ideia do que eram. Felizmente, Aélia reconheceu as frutas e disse que as adorava. De volta ao seu quarto, Kenichi tentou planejar seus próximos passos, mas acabou desmaiando de exaustão. No dia seguinte, Kenichi usou os suprimentos que comprou, incluindo um martelo, para construir um estande para seu negócio. Enquanto Aélia observava maravilhada os inovadores prendedores de roupa que ele usava, comentou como eram muito melhores do que os frágeis a que estava acostumada. Seu entusiasmo surpreendeu Kenichi, que não havia percebido que um item tão simples poderia ter valor. Mais tarde, Kenichi sem querer assustou uma senhora idosa ao convocar seu estande bem ao lado do dela. Depois de se instalar, ela se tornou sua primeira cliente, comprando 5 prendedores de roupa por um cobre. Ela se apresentou como Anama e o recebeu calorosamente na área. Conforme as horas passavam, os prendedores de roupa de Kenichi vendiam rapidamente, para a alegria de Anama. Suas próprias vendas aumentaram simplesmente por estar perto dele, e ela expressou a esperança de que ele ficasse na região. Kenichi ficou empolgado com o sucesso de seus prendedores, mas, como um comerciante astuto, reconheceu que logo surgiriam imitadores para competir com ele. Nesse momento, um jovem se aproximou do estande de Kenichi, e ficou imediatamente claro que era alguém de alto status. O homem inspecionou uma das facas de Kenichi, intrigado com sua condição impecável. Kenichi demonstrou sua nitidez, cortando facilmente vários materiais. O preço da faca, de 2 pratas, era alto, mas o homem ficou impressionado e interessado. No entanto, ele achou a lâmina um pouco pequena e perguntou se Kenichi tinha algo maior. Kenichi então procurou em sua loja de itens algo adequado, sabendo que certas restrições tornavam complicado encontrar armas maiores. Eventualmente,
encontrou uma espada, e o jovem ficou cativado pela sua beleza e artesanato. No entanto, a espada tinha um preço alto de uma moeda de ouro. Enquanto o homem lutava contra o desejo de comprá-la, Kenichi se perguntava se estava cobrando demais. Ainda assim, reconhecendo o homem como um grande gastador, Kenichi permaneceu confiante de que seus instintos comerciais valeriam a pena. Nesse momento, uma pequena pessoa-gato começou a farejar ao redor do estande de Kenichi, recebendo broncas de outros membros de sua espécie por exagerar. Esse foi o primeiro encontro de Kenichi com os homens-besta, e ele não pôde deixar de encará-lo surpreso. Percebendo que sua reação poderia parecer rude, ele rapidamente se desculpou. Um dos gatos, aparentemente ignorando o constrangimento, pulou no estande de Kenichi e apontou para o telhado, pedindo para comprá-lo. Kenichi inicialmente recusou, mas então se lembrou de que poderia sempre encomendar mais de Shangri-La. O homem-gato decidiu comprar 3 deles, e Kenichi, percebendo uma oportunidade, ofereceu um pequeno desconto, reduzindo um cobre do valor total. No entanto, os gatos revelaram que não tinham moedas de cobre e pareciam totalmente alheios à matemática básica. Kenichi interveio e calculou o total para eles, demonstrando suas habilidades numéricas. Embora inicialmente céticos, os gatos se convenceram quando o homem loiro de antes garantiu a precisão de Kenichi. Com o acordo finalizado, o homem loiro também anunciou que estava pronto para comprar a espada. Naquela noite, Kenichi usou seus ganhos para pagar 5 noites completas na estalagem. Enquanto isso, em uma propriedade luxuosa, uma nobre maravilhava-se com os prendedores de roupa que sua empregada comprou. Inspirada, ela decidiu que queria vendê-los por meio de sua empresa e imediatamente procurou seu pai para capitalizar a oportunidade. De volta a Kenichi, ele se preparou para um banho usando uma pequena banheira que comprou recentemente. Navegando em Shangri-La, descobriu banheiras grandes e considerou a ideia de encher uma com água e aquecê-la sobre uma fogueira para um banho relaxante. Enquanto refletia sobre todas as compras que vinha fazendo, um pensamento o atingiu como a loja online realmente funcionava. A luz da tela não iluminava seu ambiente, e ele não fazia ideia de como os pacotes eram entregues. Uma suspeita incômoda começou a incomodá-lo. E se a loja um dia exigisse algum tipo de pagamento sobrenatural, talvez até sua alma? Incapaz de entender tudo isso, Kenichi decidiu parar de se preocupar. Em outro lugar, uma garota desgrenhada lutava para segurar um pombo no chão, na esperança de garantir sua próxima refeição. Mas, de repente, uma voz chamou por ela, assustando-a. Ela entrou em pânico e começou a correr, enquanto silenciosamente implorava a Deus para não ser descoberta. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. No dia seguinte, Kenichi começa a montar sua loja e decide atualizar seu estoque. Ele adiciona algumas joias à vitrine, não gemas valiosas, mas peças de vidro polido que parecem atraentes o suficiente para gerar lucro. Enquanto ele está organizando tudo, Margaret, a empregada do dia anterior, chega dizendo que está ali para comprar mais prendedores de roupa. Kenichi pergunta quantos ela precisa e fica chocado quando ela pede 100. Mas quando vê que ela tem o dinheiro pronto, ele finaliza a venda sem questionar. Enquanto Kenichi embala os prendedores, Margaret nota as joias e pergunta se elas são feitas de diamantes reais. Kenichi explica que são apenas vidro polido, mas que seu apelo estético as torna populares. Margaret admira o artesanato e pede para ele reservar uma para ela, prometendo voltar para comprá-la depois. Os negócios continuam sem problemas durante a maior parte do dia. Mas, assim que Kenichi se prepara para fechar, os Beasfolk do dia anterior retornam. Suas expressões sérias o deixam tenso, e ele teme que possam estar ali para causar problemas. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, a garota gato, Miley, se aproxima dele e o cheira de perto. Ela anuncia com confiança para os outros que sente o cheiro de especiarias nele. Os Beasfolk explodem em comemoração, implorando para que Kenichi venda algumas para eles. Kenichi fica imediatamente hesitante. Lembrando dos avisos sobre o sindicato das especiarias, ele sabe que vender especiarias pode trazer consequências sérias. Ele não tem ideia de como o sindicato opera ou do que podem fazer com ele se descobrirem, então se recusa a correr o risco. Os Beasfolk insistem,
mas os moradores locais intervêm, dizendo que não é justo pressionar um recém-chegado como Kenichi a colocar seu sustento em perigo. Eventualmente, os Beasfolk cedem, compreendendo sua posição. No entanto, Kenichi propõe um compromisso. Enquanto vender especiarias diretamente é muito perigoso, compartilhar uma refeição com eles não é contra nenhuma regra. Então, ele convida o grupo para jantar com ele, sugerindo que se encontrem na floresta fora da cidade para evitar chamar atenção indesejada. Felizes, os Beasfolk concordam animadamente, e mais tarde naquela noite, encontram Kenichi e Anama nos arredores da cidade, prontos para cozinhar juntos e desfrutar de uma refeição farta sob as estrelas. Kenichi se prepara para começar a cozinhar quando Anama pergunta se pode ajudar. Ele lhe entrega alguns vegetais para cortar, mas assim que ela os olha, fica maravilhada com o quão vibrantes e suculentos eles são. Kenichi explica que os adquiriu de um país estrangeiro e garante que seu sabor é tão bom quanto sua aparência. Enquanto os dois trabalham nos vegetais, Miley e os outros Beasfolk estão ocupados no rio, conseguindo pescar uma boa quantidade de peixes para adicionar à refeição. Quando os ingredientes estão prontos, Kenichi começa a preparar os peixes, temperando-os com suas especiarias cuidadosamente selecionadas. Ele joga tudo em uma panela para cozinhar, eventualmente criando um prato que deixa os Beasfolk impressionados. Eles nunca provaram nada parecido antes e ficam profundamente gratos pela refeição. No entanto, a comida deliciosa os faz desejar álcool. Anama tenta dissuadi-los, apontando que o álcool é caro. Mas Kenichi não vê problema em permitir que se divirtam um pouco. Então ele pega uma garrafa de bebida barata, serve um pequeno copo para cada um e faz com que prometam nunca contar a ninguém sobre a refeição que ele preparou para eles. Anama alerta Kenichi que ele pode estar sendo generoso demais, mas ele insiste que não há mal em deixá-los se divertir, especialmente porque parecem ser boas pessoas. A noite se torna animada enquanto eles bebem juntos, riem e até tomam banho no rio próximo. Mas, eventualmente, todos adormecem sob as estrelas. Miley, que criou um certo carinho por Kenichi, decide se esgueirar para seu leito para procurar mais especiarias especiais. Na manhã seguinte, Kenichi retorna à pousada, onde a Ellie está visivelmente irritada. Ela o repreende por ter passado a noite fora, claramente desconfiada de suas atividades. Kenichi tenta explicar que apenas passou um tempo com alguns Beasfolk fora da cidade. No entanto, quando Isalis vê pelos de uma garota-gato grudados em sua jaqueta, suas suspeitas aumentam. Ela o acusa de ter feito muito mais do que apenas passar um tempo e fica furiosa por ele ter escolhido passar a noite com uma garota-gato em vez dela. Mais tarde naquele dia, quando Kenichi monta sua loja para mais um dia de negócios, Margaret chega, dessa vez acompanhada por Prímula. No começo, Kenichi fica momentaneamente distraído pela impressionante beleza de Prímula. Mas quando vê Margaret atrás dela, lembra-se de que devem estar ali para comprar o colar que Margaret perguntou no dia anterior. Ele o recupera, e Margaret paga por ele antes de entregá-lo a Prímula, que o examina de perto. Prímula fica impressionada com o artesanato do colar, achando difícil acreditar que não seja feito de diamantes reais. Intrigada, ela pergunta se Kenichi tem mais desses em estoque. Kenichi pega algumas peças adicionais de seu inventário e as coloca para ela examinar. Prímula fica impressionada, não apenas com a qualidade de seus produtos, mas também pelo fato de ele possuir uma caixa de itens, uma raridade que aumenta ainda mais seu interesse. Ela então se apresenta como filha do dono da Malo Trading Company e expressa o desejo de apresentar Kenichi a seu pai, acreditando que ele teria interesse em trabalhar com ele. Embora Kenichi fique intrigado com a oportunidade de conhecer o chefe de uma grande empresa comercial, ele hesita em se envolver com figuras influentes, pois teme que isso possa levar a complicações. No entanto, Anama o tranquiliza, explicando que o pai de Prímula é altamente respeitado na cidade e conhecido por seu bom caráter. Sentindo-se mais à vontade, Kenichi concorda em ir com Prímula, e ela o convida a acompanhá-la em sua carruagem. Durante a viagem, Prímula mostra a Kenichi algumas réplicas de prendedores de roupa que seu artesão tentou criar. Embora o formato de madeira tenha sido fácil de copiar, a mola de metal provou ser muito complexa para reproduzir. Kenichi entende a dificuldade deles, já que nem ele mesmo sabe exatamente como as molas são feitas, apenas que o processo envolve um alto nível de complexidade. Eventualmente, eles chegam à casa de Prímula, e Kenichi fica impressionado com o tamanho da propriedade. No entanto, Prímula minimiza a situação,
explicando que, embora possa parecer impressionante, é modesta comparada às mansões pertencentes à nobreza local. Kenichi e Prímula então entram na mansão e são recebidos por seu pai, Malo, um homem carismático e sereno. Após trocar algumas formalidades, Malo convida Kenichi a se sentar para que possam discutir negócios. Assim que Kenichi se acomoda, ele mostra a Malo algumas das joias que tem em estoque, e, assim como Prímula, Malo fica impressionado com a qualidade do artesanato. Pemula também menciona a caixa de itens de Kenichi, o que intriga Malo. Ele revela que também possui uma caixa de itens, creditando-a como uma das principais ferramentas que lhe permitiram construir sua companhia de comércio até o sucesso atual. Malo aponta que, se Kenichi usar sua caixa de itens com sabedoria, ele também poderá alcançar grandes feitos, embora pareça que Kenichi atualmente a esteja usando apenas para armazenar suprimentos. Malo então vai direto ao ponto. Ele quer discutir a possibilidade de Kenichi se tornar o fornecedor oficial da Malo Trading Company. Kenichi, já antecipando uma proposta como essa, assume que Malo pretende comercializar seus produtos para obter o máximo de lucro. No entanto, ele questiona por que Malo simplesmente não comprou itens de sua loja por um preço baixo e os revendeu por uma margem mais alta. Malo admite que poderia ter feito isso, mas considera tais táticas desonestas. Se Kenichi descobrisse que seus produtos estavam sendo revendidos sem permissão, isso poderia prejudicar seu relacionamento. Além disso, ao negociar diretamente, Malo ganha uma vantagem competitiva sobre outros comerciantes que possam abordar Kenichi no futuro. Satisfeito com o raciocínio de Malo, Kenichi ouve enquanto Malo lhe oferece 50% do preço de varejo por seus produtos. Embora Kenichi pudesse tentar negociar uma porcentagem maior, ele fica satisfeito com a oferta, considerando que já está obtendo lucros significativos através de sua loja online. Ele aceita o acordo, e os dois apertam as mãos para selar o compromisso. Após assinar o contrato de fornecimento, Kenichi entrega seu primeiro lote de itens, ganhando mais de 1 milhão de ienes em moedas no processo. Enquanto discutem planos futuros, Prímula vê as belas joias no estoque de Kenichi e imediatamente se apaixona por elas. Ela pede permissão a Malo para comprá-las para si mesma, e Malo não vê problema nisso. Prímula oferece a Kenichi 10 moedas de ouro, equivalentes a 2 milhões de ienes, pelas joias, e essa transação dá a Kenichi seu primeiro saldo bancário de 8 dígitos desde que chegou a este mundo. Incentivado por seu novo sucesso financeiro, Kenichi decide começar a construir a vida pacífica com a qual sempre sonhou, comprando uma casa de sua loja online. No dia seguinte, Kenichi deixa os muros da cidade e se aventura na floresta para procurar o local perfeito para estabelecer sua nova casa. Antes de partir, ele explica seu plano para Aélia, para que ela não se preocupe, mas ela acha estranho que ele queira viver voluntariamente em uma floresta perigosa em vez da cidade. Kenichi a tranquiliza, dizendo que não ficará muito longe dos muros da cidade, e ela pensa que ele realmente é uma pessoa estranha. Após alguma exploração, ele encontra um local adequado e começa a limpar a área comprando um aparador de grama em sua loja. No entanto, ele rapidamente se depara com um problema comum: o custo do combustível. Embora a maioria dos itens em sua loja sejam surpreendentemente acessíveis, o combustível é tão caro aqui quanto era em seu mundo anterior. Resignado com o custo, Kenichi paga pelo combustível e continua trabalhando até limpar com sucesso um caminho dentro e fora da floresta. Em seguida, ele volta sua atenção para as árvores. Para lidar com elas, Kenichi compra uma motosserra e começa a derrubá-las uma por uma. Após várias horas exaustivas de trabalho, ele consegue derrubar um número significativo de árvores. Mas, ao tentar armazenar os troncos em sua caixa de itens, encontra outro problema: elas são muito longas para caber. Frustrado, mas determinado, Kenichi pega a motosserra novamente e corta os troncos em pedaços menores de 10 metros, que cabem perfeitamente em sua caixa de itens. Com a maior parte da remoção das árvores concluída, tudo o que resta são os tocos. No entanto, com o sol já se pondo, Kenichi decide encerrar o dia e voltar no dia seguinte. Na manhã seguinte, Kenichi retorna para lidar com os tocos. Ele começa a cavar, mas logo percebe que é trabalho demais para alguém de sua idade. Sem querer prejudicar suas costas, Kenichi decide comprar uma retroescavadeira de sua loja. Mas quando ela chega, ele olha para a enorme máquina, sentindo-se ao mesmo tempo impressionado e arrependido, pois acabou de gastar 1,2 milhão de ienes em um equipamento pesado apenas para evitar trabalho manual.
No entanto, Kenichi percebe que a quantidade de esforço que economiza pode, na verdade, fazer com que o investimento valha a pena. Ele liga o motor da retroescavadeira, mas rapidamente se depara com um grande problema: ela funciona a diesel, e sua loja não vende combustível diesel. O pânico se instala enquanto ele considera o enorme desperdício que seria se a máquina se tornasse inútil depois de gastar tanto dinheiro nela. Pensando rápido, Kenichi lembra que o diesel pode ser produzido misturando querosene com aditivos. No entanto, ele hesita, sabendo que errar as proporções pode danificar o motor da retroescavadeira. Para jogar pelo seguro, ele decide testar sua mistura primeiro em um gerador a diesel. Ele enche cuidadosamente o tanque do gerador com sua mistura, liga o aparelho e, para seu alívio, funciona perfeitamente. Confiante de que seu diesel caseiro funcionará na retroescavadeira, ele planeja voltar no dia seguinte para terminar de limpar a floresta. Naquela noite, Kenichi percebe outro problema: a quantidade absurda de insetos na floresta é insuportável. Determinado a resolver a questão, ele visita uma loja de magia local no dia seguinte para comprar algumas pedras mágicas repelentes de insetos. O dono da loja, um mago, recebe Kenichi e pergunta de onde ele vem, pois nunca o viu antes. Kenichi explica que é um estrangeiro que recentemente abriu uma loja na cidade e está procurando pedras repelentes de insetos. O mago informa que as pedras custam 3 moedas de prata, o que Kenichi considera caro. Esperando negociar um desconto, ele oferece ao mago 2 laranjas como parte do pagamento. O mago, intrigado com a fruta exótica que nunca viu antes, aceita a troca e reduz o preço. Mais tarde, Kenichi conversa sobre o mago com Anama, que lhe conta que ele é conhecido por seu vasto conhecimento e que é uma boa pessoa em sua opinião. Ela contrasta isso com a figura mais infame da cidade, Shaga, o líder de um notório grupo de bandidos. Seus cartazes de procurado estão espalhados por toda parte, e a recompensa por sua captura é enorme. Naquela mesma noite, Shaga organiza um ataque a uma carroça transportando escravos, deixando todos se perguntando o que ele pretende fazer com eles. No dia seguinte, Kenichi retorna à floresta, finalmente pronto para usar sua retroescavadeira. Seus arrependimentos anteriores desaparecem quando ele percebe o quanto a máquina facilita seu trabalho e como é divertido operá-la. Com os tocos removidos, Kenichi se sente imparável em sua busca por uma vida pacífica na floresta. No entanto, sua empolgação diminui ao perceber que sua conta bancária está perigosamente baixa após a compra da retroescavadeira. Então, por enquanto, ele decide pausar qualquer outra construção e focar em reconstruir suas finanças. No dia seguinte, Kenichi traz um pouco de açúcar para vender para Mo, mas Mo explica que, embora o açúcar e o sal sejam commodities extremamente valiosas, a nação detém direitos exclusivos sobre eles, o que significa que não podem ser comprados de vendedores privados como Kenichi. Essa notícia é um golpe para Kenichi, que esperava obter um grande lucro com a venda deles. No entanto, Malo compartilha uma boa notícia. As joias de Kenichi têm sido um enorme sucesso. Curioso para ver o que mais Kenichi tem a oferecer, Malo fica impressionado quando Kenichi revela suas últimas criações. Com esses itens vendidos, Kenichi adiciona mais 3 milhões de ienes em ouro e prata à sua crescente fortuna. Com sua nova riqueza, Kenichi finalmente consegue pagar por uma cabana de madeira. O preço parece ser uma pechincha, mas ele fica chocado quando a entrega chega, porque a cabana não vem montada e ele percebe que terá que construí-la sozinho. Embora a situação não seja ideal, isso explica por que o preço estava tão baixo. Sem outra escolha, Kenichi começa a trabalhar. Felizmente, o processo de montagem é simples, envolvendo principalmente juntar tábuas de madeira e, por sorte, os Beast Folk estavam caçando nas proximidades. Quando eles o viram, pararam para ajudar, pois estavam gratos pela bondade que Kenichi havia mostrado a eles antes. À medida que a construção avança, Kenichi continua gerenciando seu stand e as semanas passam rapidamente. Para apoiar os Beast Folk que o ajudam, Kenichi compra uma churrasqueira para mantê-los alimentados e uma barraca de uma pessoa para acampar perto do local da construção. Depois de quase um mês de esforço, a cabana finalmente fica pronta. Kenichi tem os Beast Folk para agradecer pelo trabalho árduo e eles celebram juntos. Para tornar sua nova casa confortável, Kenichi compra itens essenciais como uma cama e cobertores para dormir adequadamente. Ele começa a pensar em melhorias adicionais, como eletricidade, pintar as paredes e consertar o telhado.
Ao longo do próximo mês, Kenichi faz progressos significativos. Ele constrói um jardim com uma cerca resistente e instala um banheiro que recicla o lixo em fertilizante. O custo do empréstimo para isso o fez gastar mais de 200 mil ienes, enquanto ele gastou 30 mil ienes em uma pia de cozinha. Para a eletricidade, Kenichi instala 20 painéis solares conectados a um sistema de baterias, o que lhe custou quase 400 mil ienes. Sua compra favorita, no entanto, é um banho de tambor que ele comprou por 25 mil ienes. Embora tenha que carregar água do rio usando tanques de gasolina, a alegria de tomar seu primeiro banho adequado desde que chegou a este mundo torna todo o esforço válido. Kenichi tira um momento para apreciar os frutos do seu trabalho. Está a essência da vida lenta, uma vida pacífica em outro mundo como governante de seu próprio pequeno domínio. Com um sorriso satisfeito, ele declara que sua nova vida idílica começou oficialmente. Mais tarde, Kenichi agradece a Ellie enquanto se prepara para deixar a pousada, explicando que não ficará mais lá. No entanto, ela insiste que é ela quem deve agradecer a ele. Na manhã seguinte, Kenichi parte com a câmera que comprou para tirar fotos da natureza. Ele não poderia estar mais feliz com sua vida lenta e idílica, mas sua paz é de curta duração. Enquanto passeia, Kenichi acidentalmente aciona uma armadilha e logo se vê desviando de uma chuva de flechas. Ele percebe que está sendo atacado por Beast Folk que notaram sua presença na floresta. Enquanto discutem sobre matá-lo, Kenichi compreende completamente a dura realidade deste mundo. Determinado a sobreviver, ele parte para o contra-ataque, tirando sua estilingue e disparando vários tiros no estilo Rambo. Ele assusta ainda mais os Beast Folk usando fogos de artifício, depois os aterroriza fazendo-os recuar com sua retroescavadeira. Após a comoção, Kenichi encontra um gato ferido, que foi atingido por uma das flechas dos Beast Folk. O gato, claramente desconfiado dele, se recusa a deixar Kenichi se aproximar, sabendo que o animal poderia ser perigoso. Kenichi devise uma solução comprando algumas almofadas de pele e um protetor de pescoço para proteção. Com seu equipamento em mãos, ele remove cuidadosamente a flecha, desinfeta a ferida, administra antibióticos para prevenir infecções e dá analgésicos ao gato para aliviar seu sofrimento. Kenichi se preocupa que o gato não sobreviva em seu estado atual, então tenta colocá-lo em sua caixa de itens, mas descobre que não funciona. Sem outra escolha, Kenichi leva o animal ferido de volta para sua casa, onde compra um cobertor de estimação e cria um espaço para ele se recuperar. Infelizmente, o gato mal se move, deixando Kenichi incerto sobre se ele vai sobreviver. Esperando por um conselho, ele visita o velho mago para perguntar se ele sabe como curar o gato, mas o mago apenas sugere vender a pele para obter lucro. A Nama também não tem soluções, mas Mai lhe oferece algumas informações úteis. Ela explica que os Bobcats são reverenciados como mensageiros dos deuses e expressa seu desejo de vê-lo retornar para casa. Kenichi fica aliviado ao ver que o gato começou a comer. Mai lhe identifica os atacantes como homens-cães responsáveis pelo disparo da flecha, e para evitar que o gato lambe sua ferida, Kenichi compra-lhe um colar. Impressionada pela bondade de Kenichi, Mai lhe decide agradecer a ele em nome do Bobcat. Ela então caça alguns pássaros, e Kenichi os prepara em uma churrasqueira portátil. Após temperar a carne, Mai lhe dá uma mordida e fica impressionada com o sabor. Ela então pede para passar a noite para ajudar a vigiar o Bobcat e nem se importa que Kenichi tenha apenas uma cama. Dias depois, o Bobcat mostra sinais de recuperação total, então Kenichi começa a focar na agricultura. Ele compra plantas e fertilizantes de Shangri-La, mas percebe que carregar água do rio todos os dias seria um pesadelo. Para resolver isso, ele começa a planejar cavar um poço. Naquela noite, Kenichi tem um sonho peculiar e acorda para encontrar o Bobcat o cutucando. Parece que ele se curou totalmente e quer sair. Quando ele abre a porta, o Bobcat corre para a natureza, e Kenichi lhe deseja boa sorte em sua nova vida. Com o Bobcat indo embora, Kenichi decide fazer uma pausa curta de seu stand e foca totalmente em cavar o poço. Para isso, ele compra uma perfuradora de terra e uma bomba elétrica para poço. Depois de uma semana e 50 mil ienes gastos, Kenichi finalmente tem água corrente. Justo quando ele começa a aproveitar esse sucesso, Primula aparece, dizendo que não o viu no mercado. Ela explica que Mai lhe disse onde encontrá-lo e fica maravilhada com o impressionante conjunto que ele construiu, particularmente curiosa sobre o enorme objeto metálico atrás de sua casa. Kenichi rapidamente improvisa,
chamando-o de seu fiel servo e dizendo que é familiar. Prímula acredita nele, agora convencida de que Kenichi pode usar magia. Kenichi, percebendo o mal-entendido, entra na onda e pede para ela manter o segredo para si mesma. Ele então aponta que o portão da cidade está prestes a fechar para a noite e imagina que ela pretende ficar na casa dele. Prímula, com malícia, vira o jogo, agindo como se fosse Kenichi quem a convidou para ficar. Kenichi a avisa de que ele só tem uma cama, mas Prímula dá de ombros, claramente sem se importar. Ela também fica espantada ao saber que Kenichi tem um banho, o que torna a proposta ainda mais atrativa. Mais tarde naquela noite, Prímula nervosamente entra no banho, mas entra em pânico quando a escuridão a assusta, então ela chama Kenichi e insiste em ficar por perto para acalmar seus nervos. Kenichi se certifica de que ela está confortável, mas quando tenta sair, ela teimosamente se recusa a deixá-lo ir. Então, ele sugere que ela tome um banho durante o dia, se tiver medo da escuridão, mas Prímula se recusa a perder a oportunidade. Kenichi então a lembra de que eles não se conhecem bem e que ele poderia ser perigoso. No entanto, Prímula ignora o aviso, dizendo que ouviu de Miley sobre as coisas boas que ele fez pelo Bobka. Mais tarde naquela noite, Kenichi compra um roupão de banho para Prímula e ela imediatamente sugere que eles o vendam. Embora Kenichi não estivesse planejando vender roupões de banho, Prímula insiste que seus clientes adorariam um produto tão luxuoso. Depois de pensar um pouco, Kenichi concorda com uma venda limitada e Prímula sorri com gratidão. Ele então compra uma capa de 8.000 ienes, deixando-a estupefata com sua maciez e qualidade. Ela até brinca dizendo que com mercadorias assim, Kenichi poderia se tornar o melhor mercador de todo o reino. Kenichi, no entanto, rapidamente descarta a ideia, apontando que atrair a atenção dos nobres traria apenas dores de cabeça. Ele só quer ganhar o suficiente para viver uma vida tranquila e pacífica, cheia de boa comida. Entendendo suas preocupações, Prímula promete que a empresa Mo nunca revelará que ele é o fornecedor. Mais tarde, Kenichi a surpreende desenhando um retrato rápido, mas lisonjeiro dela, e os dois vão para a cama. No meio da noite, Prímula sussurra silenciosamente para ver se Kenichi está acordado, mas ele finge estar profundamente dormindo, porque sabe exatamente o que ela quer. Enquanto isso, a misteriosa garota de antes é mostrada sendo maltratada por bandidos. Chaga, o líder dos bandidos, parece satisfeito com o saque e ouve enquanto seus homens lhe dizem que receberam um novo trabalho. No dia seguinte, Kenichi escolta Prímula de volta para casa, sabendo muito bem que o pai dela fará perguntas sobre ela ter passado a noite na casa dele. No entanto, Kenichi fica surpreso quando Malo simplesmente o agradece por cuidar de sua filha. Malo admite que estava preocupado com ela e brinca sobre quem ela poderia puxar. Kenichi então apresenta a Malo os roupões de banho, explicando que são feitos com materiais excepcionais. Ele até tira uma amostra de lingerie quente como uma piada e diz que isso faria qualquer homem que a visse parecer com um roqueiro. Mas Malo fica tão sobrecarregado que Kenichi rapidamente esclarece que ele não estava falando sério. Nesse momento, Eide entra carregando uma pilha de documentos. Malo explica que a nação implementou um novo sistema para manter os registros, forçando-o a reescrevê-los. Ele menciona que esse sistema, chamado contabilidade de partida dobrada, foi inventado no Império Vizinho. Essa revelação choca Kenichi, pois ele reconhece a contabilidade de partida dobrada de seu mundo antigo. Malo explica ainda que o rápido crescimento do Império se deve às invenções de um homem misterioso. Malo então convida Kenichi para se juntar a ele enquanto revisa um novo protótipo de produto que ele comprou recentemente. Kenichi fica chocado quando vê que o protótipo é uma bomba de imagem, e Malo fica impressionado por Kenichi já saber sobre ela. Kenichi, no entanto, fica surpreso, porque essa bomba é algo que vem diretamente de seu mundo antigo. A realização de que dois itens como a contabilidade de partida dobrada e agora a bomba de imagem existem aqui faz Kenichi se perguntar se outra pessoa de seu mundo antigo foi reencarnada neste mundo. Sentindo uma mistura de frustração e espírito competitivo, Kenichi tenta mostrar um novo tipo de design de veículo, esperando impressioná-los. No entanto, sua tentativa falha quando eles começam a rir, assumindo que seu esboço estranho era uma piada. Prímula, por outro lado, começa a visitar Kenichi com mais frequência, muitas vezes ficando durante a noite. Então, uma noite, ela revela que vai sair para uma viagem de negócios de um mês. Durante a conversa, Prímula ousadamente pede aquela peça de roupa transparente e quente que Kenichi havia mostrado a ela antes.
Surpreso, Kenichi brinca, assumindo que há um cara especial que ela quer impressionar. Prímula confirma isso e acrescenta que ele está aqui agora. Kenichi, de maneira humilde, assume que ela se refere a ele, mas diz a ela para se valorizar mais e não se apaixonar por um homem mais velho como ele. No entanto, Prímula é firme, explicando que até seu pai não se importa dela passar tempo com Kenichi. Confuso, mas muito cansado para argumentar, Kenichi decide deixar a conversa de lado. Então, Prímula pede que ele durma na mesma cama por uma noite. Relutante, Kenichi concorda, mas ainda está perplexo sobre o que ela vê em um homem mais velho como ele. Na manhã seguinte, Prímula parte para a cidade, e Kenichi é visitado por um homem com armadura. É o mesmo homem que anteriormente comprou uma espada dele, agora se apresentando como Paul. Paul explica que está investigando rumores sobre um homem estranho que vive no fundo da floresta, então começa a fazer perguntas sobre as ferramentas e o equipamento peculiar de Kenichi. Kenichi desvia das perguntas, atribuindo tudo à magia, o que leva Paul a perguntar se Kenichi é um mago. Para garantir que Paul fique quieto, Kenichi lhe dá uma pilha de aço como suborno, explicando que está sem espadas, mas Paul pode levar o aço a um ferreiro para fazer uma. Grato pelo presente, Paul decide compartilhar um rumor intrigante que ouviu. Ele conta a Kenichi sobre um mago no Império que demonstrou um feitiço bizarro e nunca ouvido. Esse feitiço aparentemente cria uma grande quantidade de um molho amarelado para mergulhar, que o mago chama de maionese, algo que faz a mandíbula de Kenichi cair. Paul confirma que é chamado de maionese. Além disso, Paul acrescenta que esse mesmo mago é acusado de ter derrotado um dragão feroz. Kenichi está atônito, perguntando não apenas como alguém poderia derrotar um dragão com maionese, mas também que tipo de pessoa conseguiu se reencarnar no Império. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. A cena então faz uma transição para um mês após a partida de Prímula. E Kenichi percebeu que a caravana da Mo Trading Company deveria estar de volta a qualquer momento. Planejando passar mais tarde para encontrar Prímula, ele de repente percebeu algum alvoroço na cidade e decidiu verificar. Pelo burburinho ao seu redor, ele soube que uma caravana havia sido atacada e Prímula havia sido sequestrada. Olhando ao redor, ele avistou Mo implorando aos aventureiros que passavam por ajuda, mas ninguém estava disposto a intervir, já que o culpado era Chaga. Até mesmo a guilda e os cavaleiros se recusaram a ajudar, alegando que precisariam de vários dias para se preparar. Vendo Mo em tal desespero, Kenichi não pôde deixar de se sentir mal por ele. A multidão ao redor não parecia interessada em desafiar um líder bandido com 50 homens sob seu comando, preferindo se manter afastada e assistir, enquanto Mo continuava a gritar por alguém para salvar sua filha. Em outro lugar, Prímula foi jogada em uma cela. Ela exigiu saber o que os bandidos planejavam fazer com ela, e Chaga sorriu, dizendo-lhe que, com um corpo quente como o dela, não era surpresa que algum nobre pervertido a quisesse para si. De volta à cidade, Mo agora havia se voltado para Kenichi, desesperado, pedindo-lhe ajuda. Kenichi hesitou por um momento, mas acabou garantindo-lhe que resgataria Prímula. Ele sabia que estava sendo imprudente, pois não havia como alguém com sua experiência limitada em combate enfrentar todo um bando de bandidos. Mas havia momentos na vida em que um homem simplesmente não podia recuar. Então, ele disse a Mo que precisaria de dinheiro para fazer os preparativos necessários, e, sem hesitar, Mo lhe entregou. Enquanto isso, alguns catfolk que haviam observado a situação correram rapidamente para encontrar Miley. Mo então informa Kenichi que a base dos bandidos está a cerca de 40 léguas a oeste, escondida nas antigas ruínas de um castelo na encosta da montanha. Kenichi percebe que, se está a 50 quilômetros de distância, ele vai precisar de uma carona, então decide comprar um caminhão. Ele então pede para todos ao seu redor se afastarem enquanto se prepara para usar magia de invocação. Quando todos se afastam, ele compra o caminhão, e, assim que ele aparece, Kenichi sobe nele, explicando para os espectadores surpresos que este é um carro de metal que segue seus comandos. Ele então pergunta se alguém está disposto a acompanhá-lo nesta missão, oferecendo armas e apontando a alta recompensa pela cabeça de Chaga. Ele insiste que, com um plano adequado, eles podem derrotá-los. No entanto, ninguém se adianta, acreditando que não tem chance contra um bando de 50 homens,
e se afastam, relutantes em correr o risco. Enquanto Kenichi se prepara para partir, um gato parda de repente pula em seu caminhão, e ele percebe que o animal quer acompanhá-lo. Ele agradece, apreciando o apoio. Nesse momento, os Catfolk chegam, aliviados por terem chegado a tempo. Eles informam que irão se juntar à sua missão, e ele expressa sua gratidão. Ele então entrega armas a eles, armando-os com machados e longos bastões, e dá a Miley um arco. Nesse momento, Paul chega e se oferece para se juntar a eles, e Kenichi fica feliz por tê-lo, mas questiona por que ele está usando a armadura completa. Então, Paul explica que foi pegar sua espada e decidiu colocar sua armadura para se preparar completamente para a batalha. Ele desembainha sua lâmina, e Kenichi a reconhece instantaneamente como sendo forjada com o aço que ele havia dado a Paul. Paul então menciona que derrotar Chaga e sua gangue seria uma missão ideal para seu Wolf Fang. De repente, o velho mago se adianta, oferecendo-se para se juntar a eles também. Kenichi hesita, dizendo que esta missão não é adequada para um homem velho, mas o mago simplesmente sorri e lança uma bola de fogo no ar. Ele declara que foi um aventureiro no passado e assegura a Kenichi que será um ativo valioso no combate. Ele também admite que está curioso sobre a magia única que Kenichi possui. Vendo sua capacidade, Kenichi decide levá-lo. Nesse momento, Anamo se aproxima pedindo para acompanhá-los. Kenichi a lembra de que estão indo para uma batalha, não para uma jornada comercial. No entanto, Anamo insiste que, embora não seja útil no combate, ela pode ainda preparar as refeições deles. Vendo sua determinação, Kenichi concorda em deixá-la ir. Ele então se volta para os aldeões e aventureiros reunidos, oferecendo-lhes uma última chance de se juntar, mas eles se recusam a se envolver, então rapidamente desocupam a área. Nesse momento, Mo desesperadamente pede para ir com Kenichi, mas Kenichi se recusa, dizendo que ele deve se concentrar em tratar sua ferida primeiro. Ele o tranquiliza, dizendo que Prímula voltará para casa em segurança, e ao ouvir isso, Mo se sente aliviado, embora ainda visivelmente preocupado com sua filha. Depois, Kenichi se registra na Guilda dos Aventureiros, pagando uma única moeda de prata pela inscrição e formalmente submetendo um pedido para derrotar Chaga. Vemos então seu grupo saindo da cidade, mas à medida que passam pelas ruas, rumores começam a se espalhar entre os habitantes da cidade. Muitos acreditam que Kenichi e seu grupo estão simplesmente indo pegar o dinheiro de Mo e fugir, convencidos de que um punhado de amadores não tem chance contra Chaga. Mas, apesar dos olhares duvidosos e sussurros, Kenichi os ignora, mantendo seu foco na missão. Enquanto isso, no esconderijo dos bandidos, Anamo entrega a Prímula um pedaço de pão para o almoço. Mas Prímula logo percebe que Anamo parece tão faminta quanto ela. Então, sem hesitar, ela lhe diz para comer o pão em vez dela. Enquanto Anamo come, Prímula pergunta se ela também está sendo mantida cativa, e Anamo assente com um sorriso reconfortante. Prímula lhe diz para não se preocupar, prometendo que elas irão sair dali juntas. Anamo olha para ela desconfiada e pergunta como isso seria possível. Então, Prímula simplesmente afirma que alguém virá ajudá-las. E quando Anamo pergunta se ela quer dizer Deus, Prímula vê a esperança nos olhos dela e acena com a cabeça, sem dar mais explicações. De volta à estrada, Kenichi e os outros continuam sua jornada, e quando a noite cai, eles montam o acampamento e preparam o jantar. Kenichi faz uma sopa simples de legumes, mas enquanto eles comem, os Catfolk percebem que o gato parda está saboreando um pouco de ração para gatos. Curiosos, eles perguntam a Kenichi se podem experimentar um pouco, e ele entrega uma porção. Para sua surpresa, eles acham delicioso. Vendo suas reações, o velho mago cede à sua própria curiosidade e dá uma mordida, só para perceber que também gosta. Após a refeição, Kenichi reúne o grupo e explica a estratégia para enfrentar os bandidos. Todos ouvem com atenção e ninguém levanta objeções ao plano. Ciente de suas próprias limitações, Anamo se oferece para ficar para trás, sabendo que só iria atrasá-los. Mais tarde, Miley avança para fazer o reconhecimento da base inimiga usando um transceptor que Kenichi lhe deu. E quando Kenichi fala com ela através do dispositivo, ela fica impressionada. Kenichi então explica que é um item mágico que permite a comunicação à distância. O velho mago, observando atentamente, comenta que até o Império provavelmente não possui tal tecnologia. Então Kenichi lhe diz para agir como se nunca tivesse visto. Com Miley agora fazendo o reconhecimento à frente,
Kenichi decide que é hora de o restante do grupo se mover. Mas antes de partirem, Kenichi se vira para Namo e a instrui a retornar à guilda dos aventureiros. Se ele não voltar dentro de um dia, ele lhe diz para relatar que a missão para derrotar os bandidos falhou, e ela acena com a cabeça em entendimento. Enquanto se aproximam do acampamento dos bandidos sob a cobertura da noite, Miley faz o reconhecimento à frente e relata de volta a Kenichi. Ela avista guardas posicionados na torre de vigia, enquanto o resto dos bandidos está dentro se embriagando. Vendo isso como a oportunidade perfeita, Kenichi decide que é hora de atacar. Percebendo que está prestes a entrar em sua primeira batalha real, um dos catfolk lhe entrega uma refeição. Sem pensar muito, ele coloca a comida na boca, só para descobrir tarde demais que é algum tipo de droga. Uma onda de euforia o envolve, deixando-o absurdamente feliz, apesar do perigo iminente. Com adrenalina e o que quer que seja essa substância estranha agora correndo por suas veias, Kenichi pula em seu caminhão e dá o sinal para Miley eliminar os guardas da torre de vigia. Os bandidos posicionados lá percebem o veículo se aproximando, confundindo-o com algum tipo de monstro. Mas antes que possam dar o alarme, Miley os elimina com tiros precisos. Ela retorna rapidamente para o caminhão justamente quando o velho mago se aproxima e libera um feitiço de explosão que destrói o portão do castelo. A explosão sacode todo o acampamento, fazendo os bandidos embriagados correrem em confusão. Kenichi fica impressionado e pede outro feitiço de explosão, mas o velho mago, com arrependimento, informa que ele ficou sem mana. Sem tempo a perder, o restante do grupo avança. Os catfolk cortam os bandidos em pânico com facilidade, enquanto o cavaleiro testa sua nova espada neles. Um bandido então tenta emboscar Kenichi, mas o Bobka salta em sua defesa e Miley termina o atacante com um tiro rápido. O barulho atrai ainda mais bandidos, mas Kenichi está preparado. Com um sorriso maligno, ele invoca sua retroescavadeira e a dirige como um maníaco diretamente contra eles. A monstruosa máquina avança em direção aos bandidos aterrorizados, fazendo-os gritar em todas as direções. Enquanto Kenichi e sua equipe continuam cortando a oposição, fica dolorosamente claro que esses bandidos são pouco mais do que marginais de segunda classe, pois não conseguem sequer arranhar o grupo de Kenichi enquanto causam estrago com a retroescavadeira. Kenichi encurrala alguns bandidos em fuga e exige saber onde está Prímula enquanto força a máquina para uma seção isolada do acampamento. Acidentalmente, ela revela uma cela subterrânea, mostrando a Namo e várias outras prisioneiras. Ao ver Kenichi e sua enorme máquina, a Namo fica maravilhada, se perguntando se ele pode ser algum tipo de deus. Mas Kenichi logo percebe que Prímula não está entre as prisioneiras. Um grito furioso ecoa pelo acampamento. Chaga aparece segurando Prímula como refém. O rosto de Prímula se ilumina de alívio ao ver Kenichi, sabendo que ele veio para resgatá-la. Enquanto isso, Chaga analisa o grupo, surpreso que alguém capaz de controlar monstros tenha vindo até ali pela garota. Kenichi exige que ele a liberte, mas Chaga tem outros planos. Com um sorriso arrogante, ele pressiona sua lâmina contra o peito de Prímula e zomba, ordenando que deixem suas armas ou ela morrerá. Eles o ignoram, e, em frustração, Chaga rasga parte da roupa de Prímula. Ele zomba, dizendo que teria aproveitado ela adequadamente se soubesse que as coisas terminariam assim. Kenichi então silenciosamente compra uma mira laser e instrui Miley a atirar em Chaga assim que ele o cegar com a luz. Ela acena, entendendo o plano. Quando Kenichi acende a luz nos olhos de Chaga, ele instintivamente solta Prímula, e Miley dispara. Prímula imediatamente corre em direção a Kenichi, mas Chaga se recusa a deixá-la escapar. Mas antes que ele possa agarrá-la novamente, uma força invisível o lança para frente, caindo bem na frente de Miley. Ela friamente lhe diz que não vai errar desta vez e atira, matando-o instantaneamente. Com Chaga finalmente morto, Prímula corre para os braços de Kenichi, abraçando-o apertado. Mas, graças aos efeitos remanescentes da droga maldita de antes, Kenichi de repente sente uma vontade avassaladora de empurrá-la para baixo e tomá-la ali mesmo. Mas ele se força a manter seus instintos sob controle. Quando as coisas se acalmam, um dos catfolk rapidamente volta para informar a Namo sobre a situação. Enquanto isso, dentro do castelo, as meninas resgatadas tomam um banho muito necessário. Enquanto Kenichi guarda sua retroescavadeira, ele lhes fornece roupas frescas e pede para Prímula ajudar a Namo a se lavar. Ele também lhe entrega um par de tesouras, pedindo que ela aparasse o cabelo de Anamo.
Ao ver as tesouras, os instintos mercantes de Prímula imediatamente entram em ação, e ela pergunta se pode vendê-las pela sua empresa. Em sua empolgação, ela deixa cair a toalha acidentalmente. Enquanto Kenichi pensa que ela realmente tem a mente de uma mercadora, as outras meninas rapidamente a alertam, e ela fica envergonhada. Depois do banho, as meninas saem parecendo renovadas, e Anamo aparece completamente transformada. Kenichi se apresenta e pergunta seu nome, e enquanto conversam, o grupo descobre que um nobre estava por trás dos sequestros. Anamo então entrega uma carta a Paul, e ao lê-la, o velho mago percebe porque a guilda e os cavaleiros demoraram a agir. Foi por causa da interferência nobre. Kenichi elogia Anamo pela sua coragem em revelar essa informação. Mais tarde, Anamo chega ao castelo, aliviada por ver que todos estão seguros. Ela nota como Anamo é pequena e comenta que a garota tem a mesma idade que seu filho teria, se estivesse vivo. Kenichi fica surpreso ao saber que ela teve um filho, e Anamo explica solenemente que sim, mas ele faleceu durante a praga. Naquela noite, enquanto todos se acomodam para descansar, Kenichi se deita exausto. Ele nota que houve uma conversa sombria mais cedo sobre como descartar os corpos dos bandidos, mas ele está tão cansado que não consegue pensar nisso agora. E com isso, ele adormece, pronto para retornar a Dália pela manhã. Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. A cena então muda para Kenichi e seus companheiros retornando à cidade, onde Mo e os outros estão esperando ansiosamente. Eles chegam em seu caminhão, e Mo sorri de alegria ao ver sua filha correndo em sua direção. Os dois compartilham um abraço caloroso, ambos aliviados e extremamente felizes por ver que todos estão seguros. Os olhos de Mala percebem a blusa de alta qualidade que sua filha está vestindo, e ela revela que Kenichi a presenteou. Ambos concordam que ela provavelmente será vendida por um bom preço, e Kenichi não está mais surpreso que, mesmo em tais circunstâncias, as conversas sobre negócios ainda encontrem seu caminho. Malu então expressa sua gratidão a Kenichi por resgatar sua filha e pergunta se ele está mantendo o saque seguro em sua caixa de itens. Kenichi confirma que sim. A narrativa então retrocede um pouco para revelar que o povo gato uma vez pediu a Kenichi para armazenar as cabeças dos bandidos em sua caixa de itens. Eles explicaram que devolver as cabeças decepadas era essencial para provar que haviam derrotado os bandidos, e dado o enorme prêmio desta vez, isso também serviria para verificar sua identidade pelo rosto. Embora parecesse um pouco estranho para sua primeira vez lidando com essa tarefa, eles garantiram que ele logo se acostumaria. Miley o alertou que as cabeças tendem a começar a cheirar com o passar do tempo, tornando difícil carregá-las da maneira usual. Felizmente, sua caixa de itens tornou isso um problema inexistente. Kenichi refletiu que deveria ter esperado tais peculiaridades neste outro mundo e procedeu a guardar as cabeças em sua caixa de itens. Ele também mencionou que havia coletado vários itens roubados pelos bandidos de seu esconderijo, cerca de 100 moedas de ouro, junto com tapetes variados, cerâmicas, joias, espadas e outros tesouros valiosos. Ele se lembrou de que, antes de deixar o esconderijo dos bandidos, perguntou às garotas se queriam voltar para casa, oferecendo-lhes uma carona. Algumas das garotas admitiram que não podiam voltar, pois todos que conheciam em casa haviam perecido. Aproveitando o momento, Kenichi perguntou se preferiam ir com ele para Dália. Elas concordaram, e ele as instruiu a avisá-lo sobre quem queria retornar e quem queria se juntar a ele na jornada. Ele explicou que Dália era uma cidade vasta, com muitas oportunidades de trabalho, e Prímula até ofereceu a ajuda da companhia comercial Mo. Kenichi então perguntou a Animon sobre sua casa. Quando ela respondeu que vinha da vila Yurup, Pemula acrescentou que sua vila ficava a cerca de 800 quilômetros de distância. Kenichi se ofereceu para levá-la até lá, mas ela recusou. Animon então supôs que sua família poderia tê-la vendido para reduzir o fardo de ter muitas bocas para alimentar. Sem se deixar abater, Kenichi perguntou se ela preferiria ir com eles para Dália, e ela concordou. Mais tarde, o grupo continuou sua jornada em direção a Dália, com Kenichi deixando as garotas que queriam voltar para sua vila de origem. A viagem levou vários dias, e finalmente, eles chegaram à cidade. No presente, a cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde o povo gato apresenta a cabeça de Chá à recepcionista, que fica visivelmente horrorizada com a visão. Pouco depois, outro recepcionista, um homem, se aproxima para perguntar sobre os detalhes.
Especificamente, ele pergunta quantas cabeças há. O povo gato tenta fornecer uma contagem precisa, mas, como números não são seu ponto forte, eles não conseguem lembrar o total exato. Kenichi intervém e declara que há 52 cabeças, um número que surpreende todos na guilda. O povo gato então comenta que provavelmente levará o dia inteiro para inspecionar todas as cabeças, enquanto Kenichi aproveita o momento para recuperar o fôlego conforme a inspeção prossegue. O velho mago logo se aproxima de Kenichi, elogiando suas impressionantes habilidades mágicas e a notável capacidade de sua caixa de itens. Ele avisa que os nobres tornarão a vida difícil para ele se algum dia descobrirem suas façanhas. Kenichi, no entanto, garante que, desde que mantenha a boca fechada, tais problemas não virão ao seu encontro. O velho mago, não inclinado a revelar segredos, escuta enquanto Kenichi acrescenta casualmente que simplesmente deixará a cidade se as coisas piorarem. Então, Poe informa Kenichi que ele está indo se encontrar com o Lorde local, Conde Ophius. Percebendo que essa reunião provavelmente envolverá relatar que nobres estavam envolvidos no incidente, Poe confirma isso e depois parte. Kamiki menciona mais tarde que a guilda levou até o anoitecer para completar a inspeção das cabeças, com um prêmio total somando 861 moedas de ouro. Notavelmente, a Nama recusou receber qualquer parte da recompensa, pois não havia contribuído com nenhum trabalho. Em vez disso, ela perguntou a Kenichi se poderia cuidar de Animon, prometendo tratá-la como se fosse sua própria filha. Kenichi não teve objeções a esse arranjo e, eventualmente, deixou a guilda. Do lado de fora, na cidade, Kenichi observa os cidadãos jubilosos, celebrando a derrota de Shaba e sua gangue. Ao partir, Animon segue atrás dele. Enquanto isso, dentro da guilda, a Nama havia acabado de trazer água para ela e Animon, mas, para sua consternação, Animon não estava em lugar nenhum. Em outro lugar, Kenichi explica que escolheu permanecer na cidade por um dia, pois os portões já haviam sido fechados. Ele segue para a pousada de Aalia, onde ouve um bardo cantando uma animada melodia sobre a vitória de seu grupo sobre Shaga. Aalia, feliz em vê-lo novamente, o recebe calorosamente. Ela o provoca, perguntando se é verdade que ele derrotou uma horda de bandidos. Kenichi minimiza a aclamação, insistindo que não, e em silêncio reflete que, se ela soubesse a verdade, estaria correndo para reivindicar a recompensa dele. A conversa toma um rumo pessoal quando Aalia menciona uma antiga promessa, perguntando se ele ainda se lembra de que jurou torná-la sua amante caso seu negócio fosse bem-sucedido. Kenichi fica surpreso, se perguntando se ela de alguma forma sabe que sua fortuna recentemente melhorou. Ele nega ter feito tal promessa e, em troca, pergunta se ela poderia lhe oferecer um quarto vazio. Com um toque de dramatização brincalhona, ela finge lágrimas e questiona se não passava de um sonho passageiro aos olhos dele. Cansado de continuar esse jogo, Kenichi se retira para seu quarto, pensando silenciosamente que é apenas uma questão de tempo até que os nobres descubram suas façanhas. Naquela noite, enquanto Kenichi dormia, Aalia silenciosamente deslizou para sua cama. Embora ele tenha resmungado que estava completamente exausto do dia, ela começou a se despir, determinada a seguir com sua intimidade. No entanto, seu momento foi abruptamente interrompido quando Animon entrou no quarto, fazendo com que imediatamente cessassem suas ações. Na manhã seguinte, Kenichi revela que, no final, Animon decidiu ficar com ele. Ele então segue para a loja de An, pretendendo entregá-la a seus devidos cuidados, mas, para sua surpresa, ela não está lá. Sem se deixar abalar, ele segue com suas tarefas diárias. Primeiro, ele para em uma loja de armas, onde vende as armas que havia recuperado dos bandidos por um total de 32 moedas de ouro. Depois, ele vende uma coleção de vasos e itens valiosos para a companhia comercial Mou, conseguindo 35 moedas de ouro. Finalmente, ele leva alguns móveis para a loja do velho mago e ganha mais 22 moedas de ouro com a venda. No final, a recompensa total chegou a 89 moedas de ouro, que foram divididas igualmente em 7 partes, cada pessoa embolsando 12 moedas. Kenichi decidiu presentear os vestidos para a Nama e as outras mulheres que tinham ficado para trás, e depois, seguiu de volta para sua casa. Lá, eles encontraram a Nama esperando, encantada ao ver que Animon estava segura. Uma vez dentro, a Nama descobriu que Animon desejava permanecer com Kenichi. Ela disse à garota que, se fosse com ela, aprenderia os detalhes de como administrar um negócio, mas Animon recusou. Kenichi então perguntou se ela tinha certeza absoluta. Quando ela confirmou, a Nama concordou em deixá-la ficar com Kenichi por enquanto, prometendo que ela sempre poderia voltar se as coisas ficassem difíceis mais tarde.
Kenichi acompanhou Anama até uma carruagem com destino à cidade e depois voltou para sua própria casa, onde perguntou a Animon por que ela queria ficar com ele. Ela admitiu que era porque ele a alimentou até que estivesse completamente satisfeita, e depois eles desfrutaram juntos de um jantar farto. Após o jantar, por insistência de Animon, eles tomaram banho juntos e eventualmente passaram a noite na companhia um do outro. No entanto, mais tarde naquela noite, um grupo de homens de aparência suspeita rondou a casa de Kenichi para vigiá-lo, e ele acabou tendo um pesadelo terrível que o fez acordar angustiado. Cerca de meio mês depois, chegou a notícia de que Po havia sido elevado a barão por seu papel na derrota de Chaga. Ele recebeu o comando de um pequeno território, encarregado de recrutar novos colonos e até mesmo procurar uma esposa. Havia até rumores circulando de que um nobre havia sido destituído de seu título, algo que Kenichi não achou surpreendente, dado que bandidos haviam sido contratados para sequestrar Prímula. Pouco tempo depois, enquanto estavam na cidade, notaram uma bicicleta peculiar passando, que Animon identificou como um Draine. Kenichi se lembrou de que, inicialmente, Malu e Prímula haviam rido de sua ideia. No entanto, depois que a poeira baixou após o incidente com Chaga, eles reconheceram sua visão. Chamando-o mais tarde, deram-lhe 5 moedas de ouro por sua ideia, pediram desculpas por suas zombarias anteriores e até compraram os direitos do Draine. Logo depois, Kenichi sentiu que alguém o estava seguindo. Embora não pudesse identificar nenhuma figura suspeita, ele tinha certeza de que estava sendo observado. Eventualmente, a guilda conseguiu finalizar toda a papelada e distribuiu as recompensas. Kenichi usou sua parte para pagar os fundos que havia emprestado de Malu para seus preparativos e dividiu o restante entre as mulheres que ele havia resgatado. No final, apenas uma única moeda restou, que ele entregou a Anama. Então, ela ofereceu a Animon uma fruta para comer e, mais uma vez, Kenichi sentiu que alguém o estava observando. Desta vez, ele identificou o culpado. Segurando a mão de Animon, ele fugiu do local, apenas para notar que um grupo inteiro estava em sua perseguição. Ele correu por becos estreitos, derrubando caixas deliberadamente para atrasá-los, mas sua fuga foi frustrada quando uma carruagem interceptou seu caminho e os perseguidores conseguiram capturá-lo. Eles ordenaram que ele subisse a bordo silenciosamente, explicando que seu empregador queria encontrá-lo. Fingindo obediência, Kenichi rapidamente comprou alguns fogos de artifício e os jogou dentro da carruagem e ao redor dos homens que o perseguiam. A confusão resultante lhe deu a abertura perfeita para escapar por debaixo da carruagem. Mesmo enquanto continuavam a persegui-lo, ele conseguiu obter uma besta e os intimidou com ameaças, forçando-os a recuar. Nesse momento, Malu chegou, perguntando sobre a confusão. Kenichi e Animon subiram na carruagem de Malu, informando-o sobre os homens que os perseguiam. Malu deduziu que a facção antimonarquia provavelmente estava por trás da perseguição e aconselhou Kenichi a buscar ajuda do lorde local. Ele era um homem conhecido por seu caráter decente. Embora Kenichi confiasse no julgamento de Malu, suspeitava que o Lorde inevitavelmente imporia impostos em troca de sua ajuda, algo que ele acharia impossível de recusar. Então, ele desceu na beira da cidade. Enquanto isso, de volta ao complexo de Malu, ele contou à sua filha como havia conhecido Kenichi mais cedo. Ela se lembrou de que ainda não haviam agradecido a ele por ajudar a consolidar o nome de sua família e explicou que o Lorde havia elogiado tanto a invenção do Draine que até permitiu que adotassem um sobrenome derivado dele. Como resultado, ela agora era conhecida como Prímula N. Draine. Malu então disse solenemente à sua filha que sua empresa devia uma enorme dívida a Kenichi e que precisavam encontrar uma maneira de retribuí-lo. No início da manhã seguinte, Prímula estava ocupada se preparando. Ela se lembrou de como, a princípio, tinha visto Kenichi apenas como um velho entediante com uma barraca minúscula, mas, à medida que o conhecia, descobriu que ele era tanto inteligente quanto gentil, qualidades que se refletiam nos produtos excepcionais que ele armazenava, o que havia rendido bons lucros à empresa e um nome de família respeitado. Essa reputação a fez tentar desesperadamente conquistá-lo, mesmo que seus esforços inicialmente parecessem inúteis. No entanto, quando ele veio salvá-la, ficou claro que ele realmente a valorizava. Convencida por suas ações, ela decidiu ficar com ele. No entanto, quando foi até sua casa, ficou surpresa ao descobrir que tanto a casa quanto os campos ao redor haviam desaparecido. Enquanto isso, Kenichi foi visto saindo da cidade em uma bicicleta off-road. No caminho, encontrou Fuyu e parou para conversar. Fuyu logo descobriu que Kenichi havia se tornado um comerciante. Ele o bombardeou com perguntas, até se perguntando se o famoso Draine, do qual todos estavam falando, era o modelo personalizado que Kenichi agora possuía.
Kenichi confirmou que era, de fato, especialmente feito para ele, e Fuyu perguntou qual seria seu próximo destino. Kenichi se lembrou de ter embalado tudo dentro de sua caixa de itens e deixado sua antiga casa para trás. Embora às vezes se perguntasse se sua vinda para este mundo tinha um significado mais profundo, ficou feliz em saber que sua chegada havia salvado Prímula. Quando se preparava para continuar, um lince apareceu. Kenichi se despediu da criatura e desejou a ela uma boa vida, apenas para perceber que o lince o estava seguindo, como se também quisesse acompanhá-lo. De volta ao presente, Kenichi disse a Fuyu que atualmente estava em uma jornada sem destino fixo. Quando Fuyu perguntou sobre os dois companheiros que estavam com ele, Kenichi simplesmente respondeu que eram sua família. Com isso, ele partiu, e Fuyu ofereceu uma oração silenciosa por sua viagem segura. Obrigado por assistir. Deixe o like e inscreva-se para não perder a próxima parte.